Decreto número 7.174, de 12 de maio de 2010. Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e inciso 6º, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo 4º do artigo 45 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Decreta. Artigo 1º. As contratações de bens e serviços de informática e automação pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, pelas fundações instituídas e mantidas pelo poder público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da União, serão realizadas conforme o disciplinado neste decreto, assegurada a atribuição das preferências previstas no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 2º. A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as especificações que: Inciso 1º. Direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor específico. Inciso 2º. Não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade, Inciso 3º. Não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho dos bens e serviços de informática e automação. Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão expedir normas complementares sobre o processo de contratação de bens e serviços de informática e automação. Artigo 3º. Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições de bens de informática e automação, o instrumento convocatório deverá conter, obrigatoriamente: Inciso 1º. As normas e especificações técnicas a serem consideradas na licitação. Inciso 2º. As exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos. Alínea A. Segurança para o usuário e instalações. Alínea B. Compatibilidade eletromagnética, Alínea C. Consumo de energia. Inciso 3º. Exigência contratual de comprovação da origem dos bens importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa, Inciso 4º. As ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados, quando for o caso. Artigo 4º. Os instrumentos convocatórios para a contratação de bens e serviços de informática e automação deverão conter regra prevendo a aplicação das preferências previstas no capítulo 5º da Lei Complementar nº 123, de 2006, observado o disposto no artigo 8º deste decreto. Artigo 5º. Será assegurada preferência na contratação,
nos termos do disposto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem. Inciso 1º. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico, PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. Inciso 2º. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, Inciso 3º. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo único. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos do caput terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso. Artigo 6º. Para os efeitos deste decreto, consideram-se bens e serviços de informática e automação com tecnologia desenvolvida no país aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada. Artigo 7º. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006. Parágrafo único. A comprovação prevista no caput será feita. Inciso 1º. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus. SUFRAMA, ou. Inciso 2º. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. Artigo 8º. O exercício do direito de preferência disposto neste decreto será concedido após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente. Inciso 1º. Aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte dispostas no capítulo 5º da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando for o caso. Inciso 2º. Aplicação das regras de preferência previstas no artigo 5º, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência. Inciso 3º. Convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I do artigo 5º. Na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame. Inciso 4º. Caso a preferência não seja exercida na forma do inciso 3º, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso 2 do artigo 5º, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o inciso 3 do artigo 5º, caso esse direito não seja exercido, Inciso 5º. Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Parágrafo 1º. No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na mesma ordem de classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova proposta. Parágrafo 2º. Nas licitações do tipo técnica e preço,
A nova proposta será exclusivamente em relação ao preço e deverá ser suficiente para que o licitante obtenha os pontos necessários para igualar ou superar a pontuação final obtida pela proposta mais bem classificada. Parágrafo 3º. Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e automação deverão apresentar, junto com a documentação necessária à habilitação, declaração, sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos inciso 1º, 2 e 3 do artigo 5º. Parágrafo 4º. Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração a que se refere o parágrafo 3º deverá ser apresentada no momento da apresentação da proposta. Parágrafo 5º. Nas licitações do tipo técnica e preço, os licitantes cujas propostas não tenham obtido a pontuação técnica mínima exigida não poderão exercer a preferência. Artigo 9º. Para a contratação de bens e serviços de informática e automação, deverão ser adotados os tipos de licitação menor preço ou técnica e preço, conforme disciplinado neste decreto, ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação. Parágrafo 1º. A licitação do tipo menor preço será exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados comuns, na forma do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520, de 2002, e deverá ser realizada na modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o artigo 4º do Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005. Parágrafo 2º. Será considerado comum o bem ou serviço cuja especificação estabelecer padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendida por vários fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado. Parágrafo 3º. Nas aquisições de bens e serviços que não sejam comuns em que o valor global estimado for igual ou inferior ao da modalidade convite, não será obrigatória a utilização da licitação do tipo técnica e preço. Parágrafo 4º. A licitação do tipo técnica e preço será utilizada exclusivamente para bens e serviços de informática e automação de natureza predominantemente intelectual, justificadamente, assim considerados quando a especificação do objeto evidenciar que os bens ou serviços demandados requerem individualização ou inovação tecnológica, e possam apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de qualidade e desempenho, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução. Parágrafo 5º. Quando da adoção do critério de julgamento técnico e preço, será vedada a utilização da modalidade convite, independentemente do valor. Artigo 10. No julgamento das propostas nas licitações do tipo técnica e preço deverão ser adotados os seguintes procedimentos. Inciso 1º. Determinação da pontuação técnica das propostas, em conformidade com os critérios e parâmetros previamente estabelecidos no ato convocatório da licitação, mediante o somatório das multiplicações das notas dadas aos seguintes fatores, pelos pesos atribuídos a cada um deles, de acordo com a sua importância relativa às finalidades do objeto da licitação, justificadamente. Alínea A. Prazo de entrega. Alínea B. Suporte de serviços. Alínea C. Qualidade. Alínea D. Padronização. Alínea E. Compatibilidade. Alínea F. Desempenho, E. Alínea G. Garantia técnica. Inciso 2º. Desclassificação das propostas que não obtiverem a pontuação técnica mínima exigida no edital. Inciso 3º. Determinação do índice técnico, mediante a divisão da pontuação técnica da proposta em exame pela de maior pontuação técnica,
Inciso 4º. Determinação do índice de preço, mediante a divisão do menor preço proposto pelo preço da proposta em exame. Inciso 5º. Multiplicação do índice técnico de cada proposta pelo fator de ponderação, fixado previamente no edital da licitação. Inciso 6º. Multiplicação do índice de preço de cada proposta pelo complemento em relação a 10 do valor do fator de ponderação adotado, Inciso 7º. A obtenção do valor da avaliação de cada proposta, pelo somatório dos valores obtidos nos incisos V e inciso 6º. Parágrafo 1º. Quando justificável, em razão da natureza do objeto licitado, o órgão ou entidade licitante poderá excluir do julgamento técnico até 4 dos fatores relacionados no inciso 1º. Parágrafo 2º. Os fatores estabelecidos no inciso I para atribuição de notas poderão ser subdivididos em subfatores com valoração diversa, de acordo com as suas importâncias relativas dentro de cada fator, devendo o órgão licitante, neste caso, especificar e justificar no ato convocatório da licitação essas subdivisões e respectivos valores. Parágrafo 3º. Após a obtenção do valor da avaliação e classificação das propostas válidas, deverá ser concedido o direito de preferência, na forma do artigo 8º. Artigo 11. Os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e o da Ciência e Tecnologia poderão expedir instruções complementares para a execução deste decreto. Artigo 12. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 3º do anexo 1º ao Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. Parágrafo 3º. Os bens e serviços de informática e automação adquiridos nesta modalidade deverão observar o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a regulamentação específica. Artigo 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14. Ficam revogados. Inciso 1º. O anexo 2º ao Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000. Inciso 2º. O Decreto no 1070, de 2 de março de 1994, Inciso 3º. O artigo 1º do Decreto no 3.693, de 20 de dezembro de 2000, na parte em que altera o parágrafo 3º do artigo 3º do anexo 1º ao Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000.